Estamos no mês de celebrações, em que nós começamos na semana passada com a ceia, com a apresentação do coral Joyful, e a gente vai insistir em tratar daquilo que é uma data, é a data que significa para mim e para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, na visita do Rei. Natal está muito distante das celebrações seculares que a gente vê hoje na mídia, nos shoppings, naquilo que tem sido propagado. O Natal, ele faz algumas referências a Jesus quando nós trocamos presentes. Isso é uma instituição muito antiga. Quando os reis que vieram do Oriente trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra. Muito mais do que sentar numa mesa farta para celebrar. É uma notícia de paz. Fazer paz não é tão fácil quanto fazer uma guerra. Muita gente vive guerra dentro de casa. Muita gente vive em confusão dentro do espaço doméstico do casamento. Irmão briga com irmão, desde o capítulo 4 do livro de Gênesis. Quando nós falamos de paz, a paz tem que ser anunciada. E o anúncio é de fato uma propaganda que tem que alcançar todos. A Primeira Guerra Mundial, quando o esforço de paz, ele inclui o cessar-fogo, ele inclui a retirada através de uma força de paz. A ONU faz muito isso. Eu já enviei alguns homens para a força de paz no Haiti, mandei homens para a força de paz em Moçambique, em Angola. Eu mandei homens treinados para a força de paz em Timor-Leste. Um amigo meu acabou indo para a Bósnia. Então, com cessar-fogo, uma força de pacificação, retira as armas, desarma o povo, comprando o armamento ou trocando por comida. O esforço de paz inclui algo chamado ajuda humanitária. Tem muita gente que vive em volta da guerra, são chamados bolsões de miséria e de fome. O esforço de paz, na Primeira Guerra Mundial, ele começa no dia 11 do mês 11, às 11 horas de 1918. É assim que termina, é tratado, é assinado, chama Armistício de Copenhague, que venceu o primeiro passo antes do chamado Tratado de Versalhes. E eles fazem às 11 horas, do dia 11, do mês 11, para que todo mundo saiba. Como a guerra mundial, ela tinha sido travada em 3 continentes. É por isso que ela é mundial. Ela vai englobando o Atlântico, o Mediterrâneo, a África, a Europa, e um pedaço da Ásia. E é difícil, naquele tempo, de comunicar. E é isso que Deus faz. Quando Ele envia um anjo para anunciar a paz. Deus, ele faz um destaque na história. Deus, ele determina que um anjo saia das mansões celestiais para que traga uma notícia de paz no dia de Natal, que foi o dia em que Jesus nasceu. Diz assim, Mateus 1, de 18 a 25, ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse é o mapa, isso sintoniza a gente naquilo que aconteceu naquela noite em que foi anunciado pelo anjo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. O anúncio de que Jesus acontece, não é que Jesus nasce, ele não é algo que vem surpreender quem conhece as Escrituras. A Escritura já dizia isso. É como se Deus viesse colocando uma trilha, como a história de João e Maria, que são levados para a floresta, e eles vão deixando migalhas e pedacinhos de pão e biscoito, mas de alguma maneira essas trilhas, elas são devoradas pelos pássaros. Tem gente que fala: mas eu não sabia. Os reis não sabiam, e vão perguntar no palácio para Herodes: onde é nascido o rei dos judeus? Herodes, ele não sabia, e pergunta para os sacerdotes: onde que vai nascer esse novo rei dos judeus? E eles dizem: tem um profeta chamado Miqueias, que ele anuncia que ele nasceria na menor das tribos, na menor dos clãs, e é uma surpresa porque ele diz: embora sejais as menores das aldeias, pronto, de ti virá o Salvador. Aqui, Mateus capítulo 1, faz referência a um profeta, que já havia predito que a virgem iria conceber. Isaías capítulo 9, o profeta enxerga o futuro. O profeta é aquele que vê aquilo que ninguém vê. O profeta é aquele que ouve a palavra do Senhor, que vê do jeito que Deus vê. Em Números capítulo 12, Deus está dando um puxão de orelha na família de Moisés. Ele dá um puxão de orelha numa profetisa chamada Miriam, e no seu irmão chamado Arão, também chamado de profeta, em Êxodo 7, verso 1. Mas aí ele diz: espera aí, tem visões que são turvas, tem visões que são dadas em enigmas. Com Moisés eu falo face a face, porque quando houver profetas em Israel, através de sonhos e através de visões falarei com ele. Tem gente que tem sonho e não entende. O faraó do Egito, em Gênesis 41, teve sonhos de vacas gordas e vacas magras, que saíam do mesmo rio, do Nilo. Ele não entendeu, mas José entendeu. Aqui o profeta diz: a virgem conceberá, dará luz a um filho, o seu nome será Emanuel, que significa: você não está mais abandonado, agora Deus não está mais distante, agora Deus está aqui. É isso que nós celebramos no Natal. E a noite de Natal é uma noite onde seres espirituais aparecem para comunicar o anúncio de paz. Hebreus capítulo 1, verso 14, é uma pergunta que contém uma resposta. E os anjos, todos eles, não são seres espirituais. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Aqui Deus deixa claro que anjo é espírito. Eles aparecem em forma humana, apareceram para Abraão, apareceram para Jacó.
Um anjo apareceu para Josué em Gilgal, a ponto de ele falar: não, peraí, se é dos nossos ou contra nós? Teve anjo que tapou a boca dos leões, quando Daniel, no capítulo 6, Daniel é jogado dentro de uma cova. Tem anjo que aparece e traz resposta. Tem anjo que protege. São seres espirituais. E Deus pega um ser angelical, um ser que normalmente traz pavor. O anjo, quando aparece, ele faz com que as pessoas tenham medo, porque eles carregam a glória de Deus. E é por isso que o anjo chega para os pastores, e quando ele anuncia, ele não anuncia sozinho. Os pastores veem miríades de anjos. Existem, assim, se você for ordenar hierarquicamente, existe assim uma montanha de anjos que tem categorias, que tem nomes e que tem funções relevantes e diferentes. Os anjos fazem festa no céu. Jesus, ele ensinando sobre gente perdida, ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida. Tinham 100, e ali o pastor consegue contar as 100. Um pastor de uma igreja que tem 100 membros, ele sabe o nome de todo mundo. Agora, quando passa de 100, ele não consegue mais saber. Ele fala assim: essa ovelha é minha, mas eu não sei mais o nome. Tem ovelha que se torna até invisível, entra e sai. E aqui ele diz que das 100, uma se perdeu. E ele lembra o nome, ele fala: espera aí que eu vou buscar. E quando ele busca a ovelha, ele diz assim: haverá mais festa no céu entre os anjos, por um pecador que se arrepende. Ele conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas. Uma dracma é uma moeda grega, equivalente a um salário que era pesado naquele dia, naquele tempo. Não era um salário de um dia de salário, mas era o salário de uma grande obra. Imagina, eu te contratei para fazer esse tempo, toma um dracma. E ela faz festa, porque achou uma dracma perdida. E ele termina, isso é Lucas 15, contando a história de um filho que se perdeu, do lado de fora da casa, que foi parar dentro do chiqueiro com porcos, que teve fome, que voltou, é chamado de filho pródigo. E conta uma história de um outro filho que fica dentro de casa, mas nunca entra em casa, e também está perdido. E ele diz a mesma história: haverá mais festa entre os anjos no céu. O anjo gosta de festa. Existem uma categoria chamada de arcanjos. Os arcanjos, eles recebem ordens de Deus. Por exemplo, Miguel, ele disputa pelo corpo de Moisés. Moisés, ele morre no monte chamado Monte Nebo. Ele contempla a terra da promessa, ele não entra na terra da promessa, e ali é uma disputa. Em Judas só tem um capítulo, você vê que o arcanjo Miguel, e quando Miguel aparece na Bíblia, por exemplo, não tem moleza. Toda vez que esse nome aparece na Bíblia, Miguel, significa que a ferocidade de uma batalha. Ele aparece também, por exemplo, em Apocalipse 12, lutando contra o dragão, lutando contra Satanás e seus demônios, e vencendo. Existem os chamados serafins, que guardam a santidade. Em Isaías capítulo 6, o que o profeta vê, esse mesmo profeta que anuncia que a virgem conceberá, ele vê serafins com 6 asas. 2 tapavam o rosto, 2 tapavam os pés, e mais 2, um par de asas. Eles voavam. E eles cantavam, e eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor. O profeta Isaías, quando vê o anjo,
Essa classe de anjo, esse tipo de anjo, ele fala: ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor. Outro homem que fala isso é Gideão: ai de mim, eu sou pecador e vi o anjo do Senhor. Juízes capítulo 6. Aí o anjo fala: não tenha medo não. Ele pega uma brasa com uma tenaz. A tenaz é uma espécie de uma garra de metal que você vai lá, pega, isso é uma tesoura, que abocanha assim, uma brasa, e com essa brasa, ele toca na boca do profeta. Imagina você tocar com uma brasa na tua boca, vai queimar a boca ali, aquela brasa não, aquele fogo santifica. Purifiquei os seus lábios, porque aquele dia ele confessa: eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso que o serafim faz. Ele protege a santidade de Deus. Os querubins, de cara, aparecem em Gênesis 3. O querubim é aquele que guarda a árvore da vida. O homem peca, e depois do pecado, o homem é expulso daquele lugar de santidade, ele é colocado para fora daquele lugar de perfeição. É por isso que o nosso mundo jaz no maligno. E ali o Senhor, Gênesis 3, 24, ele coloca 2 querubins e uma espada de fogo flamejante para guardar. Para guardar o quê? A glória de Deus. Semana passada nós ministramos sobre isso, sobre a glória de Deus, sobre a Shekinah, sobre a presença de Deus, que coloca a gente no nosso devido lugar. É por isso que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. O homem mais brabo aí, o ditador mais feroz que você conhece, o juiz que tem mais poder hoje numa nação, o presidente mais inquebrável, mais duro, ele vai se humilhar diante do Senhor, por causa da glória do Senhor. Um querubim é um anjo que está por cima. Você lembra daquela caixa dourada chamada de arca? A arca da aliança. Você vê imagens, ou algumas igrejas colocam assim, no púlpito, uma arca, onde tem 2 anjos, com as suas asas, eles protegem a glória de Deus. E por fim, principados, potestades, tronos. Colossenses 1,16 diz que tudo foi criado por Ele. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados e potestades. Os anjos são criaturas. Os anjos não se multiplicam, eles não se casam, eles não têm filhos. Um anjo casou com uma anja e fez um anjinho. Não existe anja. Você vai buscar em toda a Escritura Sagrada, não existe um feminino de anjo. Ele é tratado como um ser, e é como um ser que não se dá em casamento, então não se multiplica. E Deus pega esse ser especial para anunciar, sabe o quê? Paz. É isso que o Natal fala, paz. E esse Natal, ele já vem sendo proclamado há muito tempo. Ele é proclamado como o fim de um beco sem saída. Sabe quando você está num beco sem saída? Sabe quando você está num lugar assim que não tem escapatória? Você já teve assim, num lugar escuro, que você vai tateando e fala: eu não sei por onde sair. É um labirinto que você não consegue encontrar a saída. Você vai tateando, você não tem luz para enxergar onde é a saída. Isso que é o anúncio de Natal. Isaías 9, contudo, não haverá mais escuridão. É assim que aquele profeta que foi relatado em Mateus 1, o Evangelho, a primeira notícia boa que a gente recebe foi o fim da escuridão. Para os que estavam
em aflição. No passado, ele humilhou a terra de Zebulão e de Naphtali, que é a Galileia, fica acima da Judéia, fica ao norte da Judéia. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão, o mar da Galileia. O povo que caminhava em trevas, olha o povo em escuridão de novo, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra. Está vendo que a sombra da morte, a escuridão e as trevas pairavam sobre a humanidade? Ali raiou uma luz, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Natal é o anúncio de que o Príncipe da Paz chegou. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Por que todo mundo fala, quando Jesus voltar, pastor? Quando Jesus vai voltar? Quando nós teremos paz? O Conselho de Segurança da ONU é um mecanismo que se reúne para definir caminhos para a paz. Está lá a Ucrânia, que não consegue celebrar a paz com a Rússia. Eles não se entregam. Por exemplo, nenhum país conseguiu de fato conquistar o Afeganistão, sabia disso? Os mongóis não conseguiram, os russos não conseguiram, os americanos não conseguiram, o Estado Islâmico, com a sua brutalidade, não conseguiu. A ONU, ele tenta fazer esforço para a paz, mas aqui existe um príncipe que ele traz a paz. E quando você vai lendo o livro do Apocalipse, a impressão que você tem que falar, agora Jesus vai vir e vai vencer a guerra. Você não vê Jesus com fuzil, com pistola, com arma nuclear. A sua palavra vai cessar a guerra. É Ele que lança fora o cavalo com seu cavaleiro. Salmo 46 diz, Ele faz calar a guerra, Ele faz cessar a voz das artilharias. O anúncio do Natal, gente, de fato, não tem a ver com lareira, e a gente celebra o Natal aqui no Brasil com neve. 2 vezes aqui em Curitiba, eu moro há 25 anos, a gente teve algo como um pequeno floco de neve. Mas a gente insiste em celebrar uma festa que não é a festa do nosso calendário, nem do nosso hemisfério, num país tropical. Existe esperança nessa festa. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam em aflição. Sabe por que Jesus veio? Para dizer, você não precisa mais ter guerra com o Pai. Porque se você não tem esperança, a verdade é, tem gente que entra domingo, hoje é o primeiro, do culto das 9, de 4 celebrações, que a gente vai ministrar a mesma coisa. Eu tenho ministrado isso, especialmente nas celebrações de ceia, onde sempre Jesus é o centro, o sangue da cruz, Ele é a moeda que Deus usou para dizer que você está perdoado. Se a gente não tiver esperança, a gente não tem fé. Fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se crê. Se você ainda vive na escuridão, preste atenção nisso. Qualquer pessoa que confessa pecado é perdoado. Qualquer pessoa que confessa Jesus tem vida eterna. Isso não é um discurso, isso é uma realidade, que faz a gente lembrar que tudo que aconteceu sempre foi Deus que deveria. Ele humilhou, Ele faz o pequenino ser grande,
foi de propósito. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Ele pega o menor. Jesus não podia nascer filho de César, não ia ser mais fácil? O imperador de Roma tem um filho, está aqui, o príncipe da paz, não ia ser mais simples? Ele usar toda a ferramenta do Império Romano. O Império Romano deitou e rolou. Com o quê? Com a língua que Alexandre o Grande, o grego, o macedônio, o Império Romano cresceu nas estradas construídas pelos gregos. O Império Romano podia dar a notícia que quisesse. Aí o que Deus faz? Pega a menor. Se um dia você for a Nazaré, mês que vem, daqui a 34 dias eu vou em Nazaré. Você só chega em Nazaré, estou falando para você, se você se perder. Porque é um vilarejo, é muito simples, é muito pobre, é sem notoriedade. Um dos discípulos de Jesus pergunta: alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Nazaré era uma cidade que nem eles criam em Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas 6, que ali ele não pode fazer milagres, porque eles não criam nele. Esse é o filho do carpinteiro, gente. Os irmãos dele estão com a gente. Ele não pode fazer. Deus, ele sempre esteve por trás. Ele pega a menor das tribos, a mais humilhada, a mais insignificante, a mais sem expressão, e faz nascer o rei da paz. É interessante quando a pessoa fala assim, para mim: pastor, Deus não me vê, Deus não me conhece, Ele não sabe. Existe em tudo algo chamado processo. Esses dias alguém me perguntou: pastor, por que minha oração não foi ouvida em 2025? É simples, porque o que Deus está trabalhando hoje, Ele vai te entregar amanhã. A vida com a gente, com Deus, não tem a ver com levantar taça, não tem a ver com ser campeão toda hora. Significa que a gente vai viver com Deus para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim. No início e no fim. E isso aí é chamado de paradoxo. O que é um paradoxo? É uma ideia que tem algo que apresenta algo contrário. Quer ver um paradoxo? Menos é mais. Mas como menos é mais? Como assim? Quer ver o que é um paradoxo na Bíblia? Aquele que quiser viver, perderá a sua alma. Mas como assim? Eu quero viver, eu não quero perder a minha alma. Quer ver um paradoxo? Paulo, 1 Coríntios 12, diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero. Você bota um esquelético, magrelo, fracassado, dentro de um ringue de boxe, de UFC, de MMA. Como assim, digo fraco, eu sou forte? Isso é um paradoxo. O Natal é um paradoxo. O povo que caminhava em trevas, olha lá, o entrevado, viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Ele está dizendo: você está sem esperança? O Natal está chegando aí. E o Natal não é dia 25 de dezembro. Vamos deixar claro, a gente não festeja o dia do nascimento de Jesus. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Seja o dia que foi, em abril, em maio, em setembro, a gente celebra o dia em que o Rei da Paz veio. Deus, Ele transforma maldição, desgraça, em felicidade. Maldição em bênção. Fizeste cessar, crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, e como os que exultam quando dividem os bens tomados
na batalha. Isaías 9, você não fica feliz quando recebe teu pagamento, o 13º? Você não fica feliz quando você termina um prato e todo mundo diz, meu Deus, que delícia, qual foi o tempero que você colocou? Você não fica feliz assim, de algo que você tem esforço, fala, olha que alegria o filho que eu fiz, que alegria o trabalho que eu realizei, olha essa pintura, esse quadro que eu pintei. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquilo que parece um borrão na sua vida, sabe assim, um rascunho feio, ele fala, vou transformar isso numa pintura que todo mundo vai falar assim, gente, quem foi que fez? Quem foi que fez? Você vai dizer quem foi que fez? Foi meu pai que fez. Deus, ele diz que o Natal é um dia em que você se lembrar da esperança. Jeremias, ele olha para Jerusalém e ele chora. Ele é chamado de profeta chorão, né? É o depressivo, é o deprimido. Chora, chora, chora. Ele diz que Deus enganou ele. O Senhor me atraiu, o Senhor me seduziu. Jeremias não ganhou ninguém para Jesus. Já imaginou isso, pastor? Ninguém. O cara pregou a vida inteira, ninguém se converteu. Ele era noivo. A noiva dele deixou ele no altar. Ele era um profeta que ele não podia chegar na corte, que ele era preso. E ele diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que é lembrar daquilo, dos livramentos que Deus já fez na sua vida, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Ele cita aqui Juízes 7. Juízes 7 tem um cara medroso, o nome dele é Gideão. Pensa um sujeito alucinadamente medroso, ele estava apavorado, ele estava malhando trigo no lagar, o anjo aparece para ele não acredita no anjo, aí ele fala, eu só acredito se você me der um sinal. Aí ele pega um bolinho de algodão, bota do lado de fora, à noite vai ter orvalho, eu quero em volta molhado e dentro seco. Aí o anjo responde, ele fala, não acredito, quero mais, já viu esse povo que fica pedindo sinal para tudo? Não, Gideão. No final das contas, ele derrota Midian, 32 mil homens, ele pega 300, todo mundo, pega uma trombeta, um vaso, uma tocha, quero só 300, não, vamos beber água ali que tem muita gente, não, quem bebeu como cão, bora comigo aqui. A derrota de Midian traz a memória situações em que você não tinha nenhuma esperança. Qual a esperança que você teria 300 homens aqui, eu não estou falando de Leônidas dos 300 não, estou falando de Gideão. Leônidas é um mito de Homero, esquece, eu estou falando de uma realidade. Se lembre das vezes, passa o ano inteiro, a pessoa não consegue se lembrar de um benefício que Deus fez na vida dele. A verdade é que aqui o inimigo está vencido. Cadê o inimigo? Sumiu. Não há nenhum sinal dele, pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimados como lenha no fogo. Ele está encerrando aqui para dizer, sabe o quê? Porque o menino nos nasceu, a guerra acabou. Um filho nos foi dado e o governo está sobre seus ombros. Ele nasceu, aqui o sangue dele não é azul, não. Deus está me dando a notícia para encerrar. Aqui ele está dizendo que a confusão acabou. Todo esforço que necessitava para fazer paz entre você e Deus já está consumado. Você só precisa de fé. Tem muita gente que termina a guerra e ele fala, não, eu ainda estou em guerra. Acabou a guerra.
Tem um soldado famoso japonês, a Segunda Guerra Mundial, tem dois grandes teatros de operações. Um teatro europeu, dominado pela Alemanha nazista, o qual os aliados derrubam, e tem um segundo teatro de operações, que é chamado de Guerra no Pacífico, contra o Império Japonês. Quando as bombas, elas são detonadas em Hiroshima e Nagasaki, o japonês assina uma rendição. É um termo de rendição. Mas teve um soldado, no meio daquelas ilhas do Pacífico, que nunca recebeu essa notícia. Nunca! Ele nunca soube que a guerra acabou. Aí sabe o que ele fez? Ele continuou armado até os dentes. Passados anos, o mundo já celebrava a paz há muitos anos. Ele ainda estava com o armamento dele pronto para o combate. Olha para o pastor. O Natal é um anúncio que você tem que sair dele daqui sabendo. Acabou a guerra. Porque o príncipe da paz, ele já veio há mais de 2000 anos. Se a gente não se desarma, todo ano, você pensa que eu vou esquecer? Você pensa que eu vou esquecer? Todo ano eu faço a mesma pergunta aqui no Natal. Está pronto para ela? Está pronta? O que foi que você ganhou de Natal ano passado? Responde aí. Quem consegue lembrar o que ganhou? Levanta a mão. Quem consegue lembrar? Presente não pacifica a tua vida. Você deve ter ganhado um PlayStation. Você lembra? O que pacifica a vida da gente chama-se perdão. Por isso que Jesus vai fazer, perdão. Presente fica velho, enferruja, quebra, acaba. Memória que fica para trás. É isso. O Natal é um rei que não tem rival, ninguém pode combater ele. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que aquilo que Ele faz, que Ele promete, você pode achar que está demorado, mas Ele cumpre. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar esse culto. Eu quero dizer para você, você que está aqui, você que visita, toda a confusão, todo o ódio, toda a guerra, ela não pode ser esquecida. Não pode. Mas ela pode ser perdoada. O perdão não é algo fácil, mas é possível. O perdão é quando a gente desiste de lutar. Para de lutar com Deus, se rende. Você não vai conseguir competir com Deus. Você não vai conseguir vencer Deus. Deus, Ele já sabia do que ia acontecer com a gente. E é por isso que Ele enviou Jesus, o menino, que não é mais menino, tá bom, gente? Tem gente que acha que Jesus é pequenininho, e a mãe dele é enorme, o pai dele é enorme. Gente, Jesus já foi crucificado, já foi sepultado, já ressuscitou o terceiro dia, já subiu aos céus. Ele é o teu rei. Ele é o rei da paz. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vou orar. Se você quer que o Natal se cumpra na sua vida hoje, só levante sua mão, diga: eu quero paz. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Deus abençoe.
Eu te abençoo em nome de Jesus. Não só com um Feliz Natal, mas com uma vida de paz. Pode baixar sua mão. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje? Levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, queridos. Pode baixar sua mão. Existe alguém aqui que está vivendo uma guerra dentro de casa, uma guerra na sua empresa, uma guerra no seu corpo aí, uma doença. Você está lutando. E você quer pedir para Deus: Deus, vem fazer paz na minha casa, nos meus negócios, no ministério. Vem fazer paz no meu corpo, vem me curar. Se você quer isso, levante sua mão, vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Pai querido, quem dera, Pai, todos os dias fossem como o Natal. É um pedaço da história que o Senhor vem anunciando desde o início. O Senhor falou sobre o Natal no Gênesis, no Êxodo, no livro da lei dos levitas, no Levítico, nos Números, no Deuteronômio, em toda a história, os evangelhos, até o fim. O Senhor anuncia paz. O Senhor diz que lá no céu não haverá mais maldição, que toda lágrima vai ser retirada. O Natal faz a gente olhar para o Senhor. O Natal pacifica os ódios. O Natal traz esperança aos aflitos. O Natal traz luz sobre as trevas. Quero entregar a vida de cada homem e cada mulher que levantou as suas mãos essa manhã para dizer ao Senhor que quer paz, que quer que o Natal se cumpra hoje na vida dos teus filhos. Cada um que entrega a sua vida hoje. Eu sei que a festa entre os anjos, eu sei disso, porque tem pecador que se arrepende, e o teu céu celebra a festa. Quero abençoar teus filhos, para que o Natal seja mais do que um dia, para que seja a vida dos teus filhos seja uma vida cheia da presença do Príncipe da Paz. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo nesse domingo. Eles chegaram aqui benditos, sairão benditos. Que a história do teu filho Jesus, que a presença do Deus maravilhoso, o Deus forte, conselheiro, o Príncipe da Paz seja sobre o teu povo, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Você pode dizer amém?